Seja Hello and muito welcome. bem-vindo. I Eu want quero to começar begin with com a uma question pergunta que, that, na minha in my opinião, opinion, define o que defines ser what it líder, means to be a leader, agente de an mudança agent of em mundo change que in a muitas world vezes that often parece seems sem hopeless. esperança. Have you Você ever já felt a sentiu heaviness peso in no your coração? heart? Aquela That angústia, anguish, aquela that tristeza deep profunda sadness que that surge arises quando você when you olha para look at algo que está something that is quebrado, broken, algo que está em something that is in ruínas, ruins, e você and you sente feel que, de that, alguma in forma, some way, é sua it is your responsabilidade trazida? responsibility? Talvez Maybe it's seja your sua family, família, which is que está crumbling under the desmoronando sob weight o of peso de conflict and conflitos e hurt. mágoas. Maybe Talvez it's your seja sua community, comunidade, que which está is losing perdendo to em violence violência and e indifference. indiferença. Or Ou maybe it's a talvez project seja in your life that projeto you em put sua vida que aside, você deixou de lado e and agora now ele it's é just a apenas pile of amontoado rubble. de escombros. E And junto along com with esse this peso, heaviness comes vem the a pergunta: question, how can como eu I, posso, alone, sozinho, reconstruir rebuild algo something tão so grande, great, algo something tão so quebrado? broken? A The verdade é truth que a is, fuga é escaping is trabalho hard árduo. work. E And quando a when gente we decide decide se to rise levantar up para and recuperar repair o que what's está broken, quebrado, we a gente discover that the descobre que o path caminho isn't easy. não é fácil. We face opposition, A gente se depara com a criticism, oposição, discouragement, com a lack of crítica, support, com o and desânimo, attacks. com a And our falta de tendency, apoio, when this com o happens, ataque. is to give up, E a nossa to think tendência, the quando isso problem is too acontece, big, é the desistir. opposition É too pensar que o strong, problema é and grande that it's demais, best to que a leave things oposição é as they forte are. demais e But que é what if melhor I deixar as told you coisas como there's a estão. story, Mas a e se eu te narrative dissesse of a que man who existe uma felt história, exactly uma this way? narrativa, de A um man homem who que se saw the sentiu ruins of his exatamente city, assim, um who homem felt que the viu weight a of sua responsibility, responsabilidade, but who, mas que através through de a uma mistura de combination of prayer, oração, de leadership, liderança, de planning, planejamento and e de resilience, resiliência, managed to conseguiu reconstruir o rebuild que what estava was quebrado em broken in tempo record recorde. time. Hoje, Today we're going vamos to mergulhar na delve história into de the story Neemias, of Nehemiah, mas não da maneira but que not você in já the way ouviu. you've heard. Eu quero que a I gente want us to enxergue see a vida de Nehemiah's Neemias life as como an manual de instruction instruções para manual for navegarmos navigating a por um world of mundo de opposition, oposição, para que so that possamos, we, assim like como ele, him, can aprender learn a to ser be líderes leaders que who se rise levantam up para to rebuild, reconstruir, who que pray with oram com o broken coração hearts, quebrantado, who que plan planejam com wisely, sabedoria and who e que persevere amid perseveram em meio à criticism and crítica discouragement. e ao desânimo. A história de Nehemiah's story Neemias doesn't não começa begin com with ele him como as the o rebuilder. reconstrutor. It Ela começa begins with com ele him como as um a servo, servant, um a copeiro na cupbearer corte de in um the court poderoso of a rei powerful persa, Persian king, Artaxerxes. A Artaxerxes. posição de copeiro The não era position of apenas a de provar cupbearer o vinho wasn't do just rei para about se tasting the certificar que king's não havia wine veneno. to ensure it wasn't poisoned. Era uma It was a posição de position of imensa immense confiança trust and e influence. influência. Nehemiah Neemias had tinha direct acesso direto ao access to the rei. king. Mas apesar But de estar em uma despite being in posição a de position of privilégios, privilege, seu his coração heart estava was em outro elsewhere. lugar. He was Ele with his estava com seu people povo in em Jerusalem. Jerusalém. One dia, day, his seu brother irmão Hanani Hanani and e some alguns other men outros homens arrived chegam from da Judea, Judeia e and Neemias Nehemiah fazem a asked pergunta the que ele, question no to which fundo, he já already sabia a knew the resposta. answer. How Como are the estão os Jews who judeus que escaped escaparam do captivity? cativeiro And how is e como está Jerusalem? Jerusalém? And the E a news he notícia que ele receives is recebe é devastating. devastadora. The wall A of muralha de Jerusalem Jerusalém is está in em ruins, ruínas e and os its seus uncovered descobertos foram places have been consumidos pelo fogo. consumed by fire. Em um In an instante, instant, o que ele what he amava, loved, o que what era was sua his identidade, identity, o que era what o was seu his povo, people, estava was em in uma a state situação of de shame vergonha and e de desolation. desolação. And E a Nehemiah's reação de response Neemias to a this essa news notícia is the é a first and primeira most e mais important lesson importante about lição sobre leadership. liderança. The A Bible Bíblia tells nos us, diz: when quando I ouvi heard estas these palavras, words, I sat sentei-me down e and chorei, wept e and lamentei mourned por for some alguns days, dias, e and I estive fasted jejuando and e orando prayed before perante the o God Deus of dos heaven. céus. He Ele didn't não act agiu immediately. imediatamente. He Ele não didn't saiu send correndo to para the o rei king e and pediu ask permissão permission para to ir. go. A His sua first primeira and e most mais important importante ação action was foi mourning, a oração prayer, and e a confession. confissão. He wept Ele chorou over a the dor pain do of seu his povo. people. He Ele felt the sentiu o burden fardo of da his sua city. cidade. E em And in his sua oração, prayer, he ele didn't não just apenas ask, pediu, ele he confessou confessed os the pecados sins do of his seu people, povo, reminded lembrou a God Deus of de his suas promises, promessas e and pediu asked for favor favor diante do rei. before the king. A His sua visão de vision of Neemias intimacy não was nasceu not de uma born ambição of personal pessoal, ambition, mas de um but of a coração broken heart quebrantado and a e de uma deep profunda dependence on dependência God. de Deus. After Depois de 4 4 long longos months of meses de prayer and oração mourning, e de luta, an opportunity surgiu uma arose. oportunidade.
triste. The O rei king descobriu discovered que that Neemias Nehemiah estava was triste sad and e asked him, perguntou a ele: "Why Por que o is teu your rosto face está triste? sad? Por Why que are você you não not está doente?" sick?" E And Neemias, que Nehemiah, estava who esperando had por been este waiting for momento, this com moment um with a misto de mixture medo e de of fear and esperança, hope, respondeu: replied, Que o "May the rei king viva para live sempre. forever. Por que não Why estaria should not my triste o meu face be rosto sentado sad, na cidade, sitting in the o city, lugar dos the place of sepulcros my dos meus father's pais, graves, which are arruinados e ruined, os seus and destruídos yours pelo fogo?" destroyed by fire? And E the o rei, com king, sua with compaixão, compassion, perguntou: asked, "What Que o tão then do pedes? you request?"
E And aqui a here gente we entende a understand the segunda lição second de lesson liderança. about leadership. Neemias não Nehemiah tinha didn't apenas just uma have a visão, vision, ele tinha he uma had a plan. estratégia. He Ele had tinha a uma visão que vision nasceu born na in oração prayer e and a uma strategy estratégia que born nasceu in na wisdom. sabedoria. Ele He pediu asked for permissão para permission to ir, go. pediu He cartas asked de for letters passagem of para que ele passage pudesse so he could viajar em travel segurança safely. e pediu And he asked for suprimentos, supplies, madeira para timber construir to as build the portas, para a barriers, muralha, for the para sua wall, própria for his casa. own house. He Ele transformed transformou a his sua visão em vision into plano a de ação. plan of action. E Deus, And em sua God, in his fidelidade, faithfulness, abriu as opened the portas. doors. But a Mas uma journey jornada of de reconstrução accompaniment is não é sem never oposição. without opposition. The A Bíblia Bible nos tells diz us que that Sanbalat, Sanballat the o Horonita, Horonite e and Tobias, Tobiah o the servo Ammonite amonita, servant were se filled encheram with de indignação indignation quando when souberam they que learned alguém that havia someone vindo had para come to seek procurar o the bem do good of povo the de Israel. people of Israel. E a oposição de And Neemias Nehemiah's ocorreu em três opposition fases, cada uma mais occurred in sutil three e mais phases, perigosa do que a outra. each A more primeira subtle fase and foi o more ridículo dangerous e a than the zombaria. last. O que é The isso first que vocês phase estão was fazendo? ridicule and mockery. Vocês vão se rebelar What contra o is rei? this you are doing? Vocês vão Are you construir essa going to muralha com rebel essas against pedras the king? queimadas? Are you going to Eles build pretendiam this wall desanimar with o these povo, burnt stones? ridicularizar a sua fé, They intended to minar a sua discourage the confiança. people, E a resposta ridicule de their Neemias faith, a essa and oposição undermine their é a terceira confidence. lição. And Ele Nehemiah's não respondeu response to com this raiva ou opposition com um is debate the inútil. third lesson. He Ele did not respondeu com respond fé with e anger com or foco. futile debate. He O Deus dos responded céus with nos faith dará bom and êxito, focus. e nós, The seus God servos, of heaven nos will give us levantaremos e success, edificaremos. and Ele we, ignorou his a oposição servants, e focou will no arise trabalho que and Neemias build. estava fazendo. A He segunda ignored the fase da opposition oposição and foi o focused on ataque the work. físico. The second phase of the opposition was the physical attack. Sanbalat, Tobias Tobiah, and e other outros enemies inimigos se joined juntaram e forces conspiraram and para atacar conspired to Jerusalém. attack Jerusalem. E a And reação de Nehemiah's Neemias a response essa to this ameaça threat é is a the fourth quarta lesson. lição. He Ele prayed orou to a Deus, God, mas but ele he não didn't parou por stop aí. there. Ele He colocou assigned homens para men to vigiar dia e watch noite. day and night. He Ele gave the deu armas people ao povo weapons and e os divided dividiu them em into turnos, shifts, com a with metade half trabalhando na working to ajuda help e a outra and the other metade half armada e armed pronta and para ready to defender. defend. A His sua strategy estratégia era was uma a combinação de combination of fé e faith de and sabedoria. wisdom. Ele He confiou em trusted Deus, God, mas but não he was foi not negligente. negligent. Ele He knew sabia that que a oração prayer é is o the alicerce, foundation, but mas a action ação is the é a answer. resposta. He Ele knew sabia that que a fé não faith is no substitui a substitute prudência. for prudence. And E a the terceira third e and mais most perigosa dangerous fase da phase of the oposição opposition foi uma was a plot conspiração against contra a his sua life. vida. His Seus enemies inimigos planned to planejaram lure him atraí-lo out para of the fora da city to cidade para kill him, matá-lo and they e sought to procuraram frame him incriminá-lo for de traição treason ao rei. against the king. E a And resposta de Nehemiah's Neemias a response to cada uma each of dessas these armadilhas traps is é a the fifth quinta and e most mais powerful poderosa lesson. lição. He said, disse, I cannot go Não down, posso for I am descer, carrying pois out estou a great executando uma work. grande obra. Ele He não was se not distraiu com as distracted by intrigas, com o intrigue, medo, com as fear, fofocas. or gossip. He Ele was estava focused focado em on sua his missão. mission. Ele He estava was focado na focused on reconstrução da rebuilding muralha. the wall. Ele sabia He que o que knew ele that estava what he was fazendo doing era was mais more importante do important que than qualquer any ataque attack ou or distração que distraction seus his inimigos enemies pudessem could inventar. devise. E a And história de Nehemiah's Neemias story termina com uma ends with vitória an extraordinary extraordinária. victory. A muralha The de wall of Jerusalém, que Jerusalem, estava em which had been ruínas, in ruins, foi was reconstruída em rebuilt 52 in dias. 52 days. Um trabalho A que, job that, humanamente, levaria humanly anos, speaking, foi would have feito em taken menos de 2 years. meses. E And isso this foi um was a testemunho testament to do the poder power de of Deus, God, da Nehemiah's liderança de leadership, Neemias and the e da unity união of do the people. povo. The A covering construção of da the muralha wall was não not foi just an apenas uma vitória architectural victory. arquitetônica, It was a foi uma spiritual vitória victory. espiritual. It was a Foi victory uma that vitória que restored restaurou hope, a esperança, security, a and segurança identity e a to a people identidade de who um had povo been que in estava em ruins. ruínas. A Nehemiah's história de story Neemias teaches nos us ensina que that leadership liderança is not não é a uma burden, carga, é it is a uma responsabilidade. responsibility. It Ela nos teaches us ensina that que a prayer oração should be deve the ser o foundation alicerce of de all toda a action. ação. It Ela nos teaches us ensina that que a oposição opposition é um is a sinal de que sign você that está you no are on the caminho right certo. path. E And ela it nos teaches ensina us that que your a sua greatest maior victory vitória is not in não está em debating with debater com a opposition, oposição, but in mas focusing em on the focar na work obra que God Deus has te called chamou you a to fazer. do. Se a If história de Nehemiah's Neemias story ressoou com resonated você with you hoje, today, e se and você you're está lutando struggling para to reconstruir rebuild algo em sua something in your vida, life, eu I te convido urge a you to fazer
dizer do uma something. coisa. Leave a Deixe comment um comentário below. aqui embaixo. Share Compartilhe your qual é o broken seu wall, muro quebrado, your qual é a opposition, sua and oposição how e your como a faith in sua fé em God is Deus helping está you te ajudando a rebuild. reconstruir. Your A sua story história could be pode the ser a inspiração inspiration que someone alguém needs precisa to para get se up and levantar take e action. agir. And if you E se want você more quer mais stories like histórias this como that essa, guide que your te faith guiam na sua and fé e give te you dão courage, coragem, don't não se forget to esqueça de se subscribe to inscrever the no canal channel and e de ativar o activate the sininho. bell. No nosso In our próximo next vídeo, video, a gente we'll vai explorar a explore the visão vision e a and coragem de courage of Josué. Joshua,
Como how to lutar e fight vencer and as win batalhas de God's Deus. battles. Obrigado por Thank ter you estado for aqui being here comigo. with me. Que a May jornada de Nehemiah's Neemias journey te inspire inspire a ter you to have coragem the de se courage to levantar rise e and the sabedoria wisdom de to reconstruir. rebuild. Até Until a next próxima. time.